Então, hoje vamos falar sobre o Kamada Ekadashi, que essa história ela começa quando Shri Sutta Goswami, que com humildade ele oferece reverências ao Supremo Senhor Shri Krishna, o filho de Devaki e de Vasudeva, e explica aos sábios que este Ekadashi é um dos 24 principais dias sagrados glorificados pelo próprio Senhor para o bem da humanidade. Aí é que acontece. O rei Yudhishthira Maharaj, sempre desejando compreender o caminho do Dharma, aí pergunta ao Senhor Krishna sobre o Ekadasi, que ocorre na quinzena clara do mês de Chaitra. Então, aí o que é que o Senhor Krishna responde? Ele relata uma antiga história contada pelo sábio Vashita Muni ao rei Dilipa, revelando a grandeza desse sagrado, desse segredo. Ele conta a história de Lalita e de Lalita. Ele diz o seguinte: era uma antiga cidade chamada Ratinapura, governada pelo rei Pudarika, e viviam muitos seres celestiais, entre eles os Gandharvas. Entre este estava Lalita, um cantor celestial, e a sua esposa Lalita, uma dançarina de rara beleza. Aí os dois viviam unidos por um profundo amor, e sempre um pensando no outro. Aí, certo dia, Lalita estava cantando na corte do rei, mas sua mente estava totalmente ligada pelo amor de sua esposa. Aí, distraído, ele perdeu o ritmo da música. Então, uma serpente invejosa denunciou sua falha ao rei. Aí, tomada pela ira, o rei Pundarika amaldiçoou Lalita, transformando em um terrível demônio, comedor de carne humana. Lalita, vendo seu amado marido transformado em um ser monstruoso, ficou profundamente triste. Ela abandonou o conforto de sua vida celestial. Aí passou a vagar pela floresta ao lado dele, sofrendo e buscando uma solução. E mesmo em meio a essa dor, ela não desistiu. O seu amor, ele ficou mais forte. E um dia, por misericórdia divina, encontrou o sábio Xiringa nas montanhas Vijaya, e com humildade ela pediu ajuda. Então, o sábio revelou: existe um Ekadasi chamado Kamanda Ekadasi, que se observa esse jejum com quem observa esse jejum com dedicação e oferece, né, ele orienta para ela: observe esse jejum com dedicação e oferece o mérito de seu marido, né, que ele será liberado dessa maldição. Aí ela veio nela essa esperança, né, de renovada. Aí Lalita observou fielmente o Kamanda Ekadasi, seguindo todas as orientações espirituais dadas. Aí no dia seguinte, ao oferecer o mérito ao seu marido, algo extraordinário aconteceu. Lalita foi imediatamente liberada dessa maldição e voltou à sua forma celestial. Então, o casal, ele foi purificado e abençoado, e retornou à sua vida espiritual, ascendeu aos planos celestial. E assim Lalita salvou seu marido através do jejum do Ekadasi, né, que ela realizou. Então, quer dizer que cada Ekadasi é uma oportunidade de purificar o coração e de se aproximar de Shri Krishna. Jai. Então, por isso que a gente está sempre colocando para vocês, né, a realização do Ekadasi, colocando a história, e o Prabhu fazendo essa contextualização atualizada do Ekadasi para a gente. Muito bem.
agora eu preciso, Tulaci, da altura do áudio. Inclusive, olha só, pessoal, o áudio do ECADASI, Tulaci, eu sugiro que você envie o áudio do ECADASI no individual para cada uma das pessoas, numa Sim, lista de transmissão, porque, ou então, para que quando eles entram para poder interagir com os conhecimentos, eles saibam já, né, um pouco da tá. história. E eu acho que essa Fica parte melhor. fica diluída, e aí muitas das pessoas entram para ouvir falar sobre os assuntos do mercado sem conhecer a história, o que gera, né, uma falta de engrenagem, ou seja, uma desconexão da engrenagem. Então, incentivar nesse sentido ajudaria também. Mas, né, por conta, né, da sua contextualização agora, então a gente consegue situar um pouco melhor. E aí eu vou precisar do áudio, tá bom? Que descreve a forma que o Lalita recebeu por ter recebido, né, essa, vamos dizer, maldição aí, tá? O problema, eu não consigo Gandharva é separar a uma... parte. Só um Oi? minutinho, eu não consigo separar a parte. Eu tenho inteiro, né? Que foi gravado no YouTube, mas também tem um áudio. Eu te envio esse áudio. Não, o áudio, ele está disponível. Eu só preciso que você alcance ele para mim, a altura da fala, Ah, tá. tá? Eu acho que é a altura 6 minutos. Seis Tá, minutos vou para pegar frente. Aí então. você faz a checagem para mim, depois você devolve com a informação para eu poder, tá bom? E aí você vai descrever a forma que o Lalita assumiu, tá bem? Por conta da maldição, tá? Enquanto isso, eu vou contextualizando aqui, tá? Nós estamos contextualizando aqui as dimensões infernais, tá? Essa teoria, ou a, essa hipótese de que o inferno é uma região psicológica, é uma metáfora de existência, uma situação intuitiva emocional, procede do ponto de vista psicológico, mas não procede do ponto de vista da estrutura racional, havendo uma ordem lógica e coerente para a criação do universo, para a criação para a criação, tá? Nós, enquanto seres humanos, nós nos organizamos de uma maneira que essa organização que nós fazemos tem como prerrogativa a preservação do grupo em detrimento do indivíduo. Tá? E o ditado vai dizer o seguinte: quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas. Ok? Aquele que poupar o lobo sacrificará as ovelhas. Tá bem? Do ponto de vista técnico, as nossas prisões, né? Nas nossas prisões, nós temos um sistema presidiário, ok? Em que, nesse sistema presidiário, aqui no Brasil, nós não temos a pena de morte. Não porque a pena de morte seja refutável do ponto de vista moral, mas porque a pena de morte não é aplicável em um país onde o alto índice de corrupção e manipulação do sistema jurídico pode ser utilizado contra a população de uma maneira criminosa e perigosa. Então, o que justifica a ausência de pena de morte no país não tem a ver com essa população, esse grupo ser moralmente superior. É só que ele é precavido para que a corrupção não seja utilizada como recurso, ou seja, através da corrupção, a pena de morte seja
utilizada para oprimir os inocentes e os erros serem cometidos, né, prejudicando as pessoas. Porque, do ponto de vista teológico ou metafísico, a pena de morte é um dado existente. E havendo como probabilidade inicial, havendo Deus, se a gente partir do princípio de que haja Deus como probabilidade, e que toda a criação tem uma função de ordem racional a partir da conjectura desse Criador para funcionar de maneira coordenada e sincrônica, produtivamente, a ponto de gerar um resultado final satisfatório como ideia racional de Deus, ou seja, para que a criação foi gerada? Para que as almas evoluam, para que elas alcancem a redenção, a iluminação e ascendam aos céus. Então, isso é racional, tem um planejamento aí. E esse planejamento pressupõe a existência de um ser racional que tenha gerado esse recurso. Ok? Então, existe uma ordem, existe um fenômeno consciente e coerente na criação. Agora, a pergunta que a gente pode fazer a partir dessas observações é a seguinte. Eu não sei se você já observou que tem pessoas que andam nas ruas, tem pessoas que dirigem carros, aviões e até nações, que são pessoas que estão condenadas à morte. Não sei se vocês já perceberam isso. Vocês perceberam que, eventualmente, os donos de padarias, diretores de shopping centers, entregadores de comida, são pessoas que estão condenadas à morte? Não sei se vocês chegaram a essa... Pode ser que chegue até você essa observação em algum momento. A pergunta é, o que justifica que nós já tenhamos nascidos com um laudo que define que vai morrer? Já existe uma condenação prévia. Intuitivamente, você sabe que vai morrer, você cria uma psicologia interativa, que é o que nós chamamos de autoestima, fé, para justificar essa função e interagir com ela da maneira que isso produza o menos impacto possível sobre você. E, eventualmente, esse impacto ele não é possível de ser calibrado, deixa a pessoa desesperada e ela desiste de viver antes de morrer. E executa a função de deixar de viver para não morrer e acaba morrendo antes de morrer. Tecnicamente, a desistência da vida é praticamente isso. Porque a hipersensibilidade a essa condenação torna a justificativa da vida um enigma insustentável. Algumas pessoas não suportam e desistem. Agora mesmo, enquanto eu falei isso, uma delas desistiu ao redor da Terra. E até eu terminar essa dissertação, mais algumas dezenas vão desistir, porque a cada 40 segundos um desiste. É a estatística. E essa condenação a priori, o que nós fazemos com esse laudo? Imagina que você vai a uma consulta médica e ele dá um laudo. Tens aproximadamente 7 meses de vida. Você sai com esse laudo.
E você vai viver esses 7 meses sabendo disso. Quando uma pessoa sabe que é um paciente terminal e que tem pouco tempo de vida, o nível de estresse, de ansiedade, aumentam exponencialmente. É assim ou não é? É ou não é? Agora, imagina que você descobre que existe por volta dos 7 anos de idade. E quando chega por volta dos 20, 16, dos 16 aos 20, que é o segundo ciclo de 7 anos, depois dos 14, essa redescoberta de que o ser existe volta com mais força. Então, essa pessoa, a partir desse período, ela tem consciência plena de que existe, ela não está mais funcionando no meramente intuitivo, e, ao mesmo tempo, ela já sabe que tem um laudo. Vai morrer. A média é de 70 anos. Ela já tem um laudo. Então, ela vai passar 70 anos vivendo, convivendo com esse laudo. Isso tem efeitos psicológicos sobre essa pessoa que está de posse de um documento com estatísticas, com comprovações científicas, com experiências práticas diretas de que esse laudo é verdadeiro, não é um erro de cálculo do médico. Ou então ela percebe que tem nas mãos um documento que dizendo: tu estás no corredor da morte. Aguarde, o seu momento vai ser chamado. E quando for chamado, você será, então, ceifado. E esse é um corredor. Ah, mas eu não. Mas como foi que isso aconteceu? Como foi que eu vim parar aqui? Alguns vão dizer: tu escolhestes. Você pensa: como poderia ter escolhido isso? Por que eu faria uma coisa dessas? Tu tens o livre-arbítrio e escolhestes fazer isso. Não faz sentido. Eu jamais faria isso. Então, a convivência com esse laudo, com essa condenação, indica que nós. Isso é um assunto para adultos, evidentemente, né? Não é para criança. Esse é um assunto para adultos. E aí cabe a nós ver como é que a gente vai resolver esse problema, até para proteger as crianças de como elas vão lidar com esse assunto em breve no futuro, para não entrar em colapso emocional, existencial e fazerem parte da estatística dos 40 segundos. É que o ser humano já nasce condenado à morte. O pensador Rousseau, ele dizia: o homem começa a morrer no momento em que nasce. E em si, registrado na sua forma, ele transporta as marcas de sua destruição causadas no passado e no futuro. Ok? Então, não adianta planejar uma existência sem considerar esse dado. É ingênuo. É superficial. Ok? E tem que haver uma alternativa que possa permitir com que essa pessoa envolvida nessa condição possa ter um atenuante, ou que ela possa, eventualmente, evitar essa condição. Ah, mas Devananda, não é possível evitar a morte. Talvez essa afirmação seja válida do ponto de vista analógico, mas será que o ponto de vista analógico
é predominante, ele realmente ele é absoluto? Existiria uma forma em que houvesse uma solução que transcendesse a obrigação, a tirania biológica e permitisse o ser transcender a morte, ainda que esteja no corredor dela? Vocês entenderam a vantagem de ter conhecimento? Ter conhecimento não é um capricho, não é uma decisão caprichosa que eu faço quando eu tiver tempo. É uma questão urgente, mas só pessoas que entendem a condição em que elas estão é que fariam isso. Aqueles que não entendem continuam caminhando no corredor, como ovelhinhas que estão caminhando para o abate, felizes com as suas distrações aleatórias que são atenuantes, que fazem com que ela se sinta segura enquanto ela caminha para o abate. Agora, se resolvesse, estava bom. O problema é que enquanto essa pessoa, esse ser, faz esse movimento aparentemente voluntário, ela faz porque quer, não se interessa, não se dedica, né, à busca do conhecimento, porque é uma pessoa muito ocupada, ela vai levando a vida assim. O resultado é que essa ansiedade, esse medo, esse pânico causado pelo laudo não deixa de existir. É ingênuo achar que deixa de existir. Basta uma alteração no campo para a força desse medo e desse desespero aparecer. É uma questão, basta uma doença. Basta uma notícia numa família, não precisa nem ser da própria pessoa. Pode ser de um membro da família. Para esse medo, essa ansiedade, essa angústia vir à tona. Essa ansiedade, esse medo, não é uma coisa causada pelo momento em si. Ela só eclode. Não tem o ditado que a escuridão faz o ladrão? Aliás, a escuridão faz o ladrão. Também, né? A escuridão permite que o ladrão apareça por ali em algum momento, né? Mas a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz aparecer a característica intrínseca a você, que é o medo de existir. E por que esse medo ele aparece no coração? Por causa do laudo. É o medo do desconhecido. E um dos principais medos que nós temos, por incrível que pareça, que não é muito bem, vamos dizer assim, percebido na pauta, é o medo porque a gente convive com muitos erros de erros judiciários, erros, né, dos órgãos públicos, ou erros até mesmo de interpretação teológica. Então, nós temos secretamente o receio de que, eventualmente, Deus possa errar na hora de fazer a minha avaliação e eu ser jogado para um corredor aí, um lugar aí, que eu não gostaria de ir. Então, esse medo, essa desconfiança, devido à experiência que a gente tem com as falhas humanas, transcende a nossa expectativa, apesar de que a gente fala que Deus é justo, que existe justiça, a gente não tem experiência disso prática. Então, o que acontece é que essa instabilidade, essa frustração, essa decepção, essa desconfiança se estende para esse nível Deus, o que faz com que nós tenhamos uma certa desconfiança na capacidade de Deus de agir. E um dos motivos
que geram esse efeito é o fato de que, nas histórias, está escrito que Deus teria criado o homem e se arrependeu. E depois os matou, todos afogados, por arrependimento. Então, ele falha. Tudo bem que foi o livre-arbítrio do homem que gerou caos, mas, como ele é onisciente, ele poderia já ter previsto essa probabilidade e criado um mecanismo de segurança para que isso não acontecesse. Como, por exemplo, se eu solto uma criança na casa, e na casa tem material químico embaixo do armário, eu já posso prever que essa criança pode ir lá e colocar na boca e morrer. Então, o que eu faço? Coloco um cadeadozinho no armário, para que ela não consiga abrir essa porta. E qualquer mãe precavida ou vai fazer isso, ou vai colocar os produtos químicos no alto. Basta ler a bula, que os produtos químicos informam: mantenham longe do alcance da criança. Aí, por que eu deveria fazer isso? Por prudência, mamãe. Só por isso. E por amor. Quem sabe funciona. Ah, tá. Então, tudo bem. Então, se as mães humanas, se as pessoas humanas têm essa prudência, por que Deus não teve também com relação a nós? E teria, então, nos colocado numa situação em que nós, por livre-arbítrio, ingenuidade e tolice, fomos tocar no material radioativo e agora estamos pagando o preço por isso. Então, essa ideia de Deus produz em nós uma desconfiança de que ele não tem uma capacidade racional, uma inteligência emocional de precaução. Isso produz em nós medo, insegurança em relação a essa pessoa. E para não bastar, ainda tem a segunda tese, que vai dizer que foi refeito a criação e ele se arrependeu de novo. E na próxima vez que ele acabar com a humanidade, vai ser com fogo. Ou seja, o professor Einstein disse: se uma pessoa erra mais de uma vez, da mesma forma, tentando encontrar efeitos diferentes, essa pessoa é questionável do ponto de vista clínico. Errar muitas vezes tentando obter resultados diferentes, cometendo os mesmos erros, é clínico. Então, a humanidade já tem um laudo. Qual? Ela vai ser eliminada com fogo. Isso, do ponto de vista psíquico, em grande escala, gera uma população assustada, apavorada, com muitos medos. Elas desistem de viver antes de morrer. Esse é um dos pontos. Tá? Como o ser humano, ele também tem sistema de defesa, de segurança, ele externamente, ele abraça esse sistema de teses e de mitologia sobre Deus, mas internamente ele rejeita, porque ele não é bobo. O ser humano, por mais que ele finja estar com medo, finja amar, ele tem um sistema de autodefesa, de segurança. Então, com o tempo, o que ele faz? Ele vai tentar superar Deus, sutilmente. Como? Demonstrando um procedimento moral que tecnicamente é superior a ele, como, por exemplo, a ausência de pena de morte, a eliminação da pena de morte. Por quê? Isso tá essa relação. Veja bem, olha só. Se existe a morte, se a morte é um postulado da existência e ela é uma experiência real, e as pessoas que estão envolvidas no processo de viver em corpos humanos estão condenadas à morte, essa condenação foi dada por quem? Quem aplicou a lei que justificasse que você ou eu ou os nossos filhos nascessem já condenados à morte? Como é que nós nascemos com uma condenação nas mãos já? Pena de aproximadamente 70 anos, seguido de morte. É um laudo? É uma condenação.
De onde está vindo a autoridade que justifica essa condenação? Porque se você pudesse, você não burlaria esse sistema? Se você pudesse pegar uma nave espacial, colocar os seus netinhos, os seus filhinhos, bichinhos de estimação, e pudesse viajar para um outro planeta onde vocês não morressem, onde não houvesse morte, você faria isso ou não? Se você tivesse condições, uma nave. Agora, se cada ser humano na Terra tivesse uma nave que permitisse ela fazer isso, faria ou não? Quanto de cada 10 pessoas, quantas colocariam filhos, pais, bichos de estimação dentro da nave e partiria da Terra para esse planeta onde as pessoas não morrem? Então, nós temos a intuição de que nós não queremos morrer. Nós nos conformamos com o fato. Nós aderimos à tese por condição, não por opção. Porque se houvesse uma opção de evasão, certamente a grande maioria de nós, por uma questão de bom senso, utilizaria essa nave para sair da Terra, para não precisar morrer. E, no entanto, a condenação diz que não. Você não pode sair, tem que cumprir a pena, e no final também passará pelo veredito final. Então, a humanidade é um pavilhão. Temos uma metáfora cruel, né? Mas a gente pode... Essa não é a única metáfora da vida, tá? Eu estou usando uma, mas essa não é a única. Só estou desnudando certos fatos para tirar um pouquinho da nossa... Porque, fiquem calmos, que depois que essa aula passar, vai ficar um pouquinho de vertigem, mas depois volta tudo ao normal novamente. Mas a informação fica registrada como parte integrante do processo de tomar consciência da realidade. Por quê? Nós vivemos constantemente de uma fantasia de continuidade, sem nos organizar ou sem pensar quais seriam as alternativas para resolver o problema real de que o processo é de uma condenação. E como nós não temos muito tempo, porque nós temos coisas extremamente importantes para fazer, esse assunto não é relevante. A história dos 3 porquinhos mostra claramente como é que funciona esse mecanismo. A gente vai empurrando com a barriga, até que chega o laudo, e aí o ser implode. Por quê? Não se organizou previamente, devido à ausência de tempo disponível. Então, o ser humano, na sua tentativa de, voltando ao ponto, para fechar esse link aí, na sua tentativa de rejeitar intuitivamente essas teses sobre a ideia de Deus, vai então criar leis que vão fazer com que ele pareça ser moralmente superior a Deus, como, por exemplo, a interrupção da pena de morte, a eliminação da pena de morte. Então, nos países onde não há pena de morte, essas pessoas, elas então vão partir do princípio de que elas têm uma moral mais perfeita do que Deus. Por quê? Se o próprio Deus cria seres com a condenação da morte, e se elas eliminam essa pena dentro dos seus procedimentos de interação, então, tecnicamente, elas têm mais compaixão pelas pessoas do que o próprio Deus. Porque elas não aplicam a pena de morte por compaixão ao ser, por esperança de que o ser vai se redimir, de que o ser vai se restaurar. Então, você tem pena máxima de 30 anos. Que a pessoa, por bom comportamento, pode sair por 8. Depois de ter violado uma criança, assassinado essa criança
e descartado essa criança em uma lata de lixo, o corpo dela. Muitos casos assim. A pessoa cumpre 20 anos, sai e faz de novo. Tecnicamente, devido à compaixão moral desse grupo, que não adota o critério da pena de morte para essa criatura bestial hedionda, na esperança de que esse ser vai se redimir ou se corrigir perante o mundo. O resultado desse efeito colateral no coração das mães é medo, ansiedade e insegurança acumulada ao fato de que ela também já tem um laudo sutil de que essa brevidade faz parte da receita em que ela né, está envolvida. E, no entanto, Deus, na sua insensibilidade, aplica isso, né, em tese, não necessariamente porque ele vai queimar todo mundo com fogo, vai afogar todo mundo, porque essas são teses, né? Mas a realidade estatística que a gente vê quando olha uns aos outros é que, de fato, existe uma condenação à morte em andamento. Isso é real. Ok? Então, e por que eu estou falando isso? Porque dentro do sistema védico, dentro da pauta, a pena de morte é autorizada, aplicada e sancionada pelo governo supremo, que é a pessoa Deus, a pessoa suprema. Os Vedas são representantes da pessoa suprema e norteiam o comportamento da sociedade. E dentro dos Vedas, dentro da injunção chamado Manu Samhita, Samhita significa hinos, que são compilações de dados morais, instruções morais, orientações morais para seres humanos. Manu Samhita, orientações para os humanos. E dentro das orientações para os humanos, algumas pessoas devem morrer. E quais são essas pessoas que devem morrer? Antes de morrerem naturalmente, ou se devem ser matadas, literalmente. Isso é pena de morte. Eu sei que tem muitas pessoas que são contra a pena de morte, que não são a favor da pena de morte por questões morais. Mas essa é o que eu estou falando, a posição aqui é a seguinte: os Vedas vão afirmar que a pena de morte é aplicável e, inclusive, não só aplicável, mas como benéfica para a pessoa que é submetida a ela. E, como representante do conhecimento védico, eu tenho que dar uma explicação sobre isso. Porque a pauta moral vai dizer que isso é um absurdo, que isso não é correto. Mas essa é uma tese de que o ser humano, os seres humanos são moralmente superiores a essas injunções por questões de esperança de que essas pessoas possam eventualmente se redimirem. Tudo bem, é uma tese. Eu não estou dizendo que não possam haver posicionamentos. É uma tese. Então, vamos testar as teses para ver se elas são aplicáveis de fato. Imagina que você é uma mãe e você teve uma criança, um filho, que foi sequestrado por bandidos, ou será, sabe, que graças a assim, o bom karma nosso, talvez não seja o caso nosso aqui. Mas tem casos assim, viu, gente? Não sei se vocês leem notícias de jornais, assistem documentários. Tem casos, viu? E você fica sabendo que uma criatura besta dessa
que fez o que fez. Agora, por exemplo, o assassino do motoboy, o maníaco do parque, que eu acho que a maioria de vocês conhecem aí, cumpriu 20 anos de prisão e vai ser solto. Depois de ter matado mais de 10 mulheres de maneira brutal. Jovens, moças, inocentes, que foram seduzidas por ele, com promessas de fotografia, de não sei o que, os truques que ele usou lá, levou essas jovens para o mato, as estrangulou, as violou sexualmente e devorou partes do corpo delas, comendo-as, literalmente como um canibal. E passou 20 anos, e agora vai ser solto. Você, como mãe que tem uma filha adolescente, andando por aí, como que você se sente? Com essa besta solta nas ruas. Você acha que realmente os 20 anos foi suficiente para tirar dessa besta essa vontade de devorar? Você tem certeza que a sua moral e esperança funcionam? E você se sente segura depois que essa besta passa pelo sistema, ela pode ser solta? Talvez você tenha uma sobrinha, talvez você tenha uma filha. Como que você, mãe, se sente sabendo disso? Isso é um caso. Tem vários outros. Você se sente injustiçada? Você sente que você teve justiça? Se você tivesse uma filha que tivesse sido machucada ou assassinada por essa criatura, e você sabendo que essa criatura, essa besta humana, vai andar por aí de volta na rua, como que você, mãe, se sentiria na sua condição de mãe? Tenha empatia pela mãe que passou por isso, porque você talvez não tenha passado, e graças a Deus você não passou, mas existem mães que passaram. Não sei se vocês sabem que existem mães que passaram por isso. Se coloca na posição dessa mãe, que perdeu uma filha nessas condições, sabendo que essa besta vai sair na rua. Como que essa mãe se sente em relação a Deus? Em relação aos homens? A pena de morte, dentro das escrituras védicas, aplicada para criaturas hediondas nessas condições, sequestro de criança, sequestro de mulheres, atear fogo na casa, porque você está matando as pessoas incendiadas. Essas pessoas criminosas que faziam isso dentro do sistema védico, eles eram levados, eles recebiam orientações morais antes, explicações dos mestres, dos pedagogos, orientadores, para que o ser se arrependesse em vida, tivesse uma chance de arrependimento em vida, e mesmo que ele se arrependesse, passaria pela terapia da execução. A função principal tinha a ver com apaziguar o coração das mães com justiça, para que as mães que ficassem com prejuízo pudessem pelo menos ter o atenuante no coração de saber que a besta está eliminada. Porque quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. Poupar uma besta como essa é ser injusto com a mãe. E se Deus é justo, isso não é justo. O sistema védico, ele é pautado para proteger o coração das mães. As mães são a prioridade de Deus. Não são os sábios, não são as crianças, não são os mestres,
não são os homens. A prioridade da cultura védica e da mente do Criador são as mães. Elas são a prioridade de Deus. Porque elas são as amigas de Deus, mais íntimas, mais próximas. E por isso eu estou falando mães no sentido da Shakti mãe. Um homem pode ser uma mãe. E aí é mãe. Uma mãe pode ser uma bruxa, malvada, cruel. Já não é mãe. Não é porque é mulher e gerou filhos, já é mãe. A probabilidade de que uma mulher gerando filho seja mãe é alta, mas não necessariamente obrigatória. E a gente sabe que tem casos de que não é mãe. E por mãe nós estamos falando dessa substância que é a Shakti, que aparece com mais frequência no corpo de uma mulher que tem útero e gera filhos. É o arquétipo, o que se espera da probabilidade mais evidente, mas não necessariamente. Tá bem? Só para entender. Tá? Assim, a expansão do princípio, que transcende a localidade ou a singularidade do efeito mulher, para assumir uma realidade transcendente, que é o feminino, né? O sagrado feminino superior, que aparece mais frequentemente na mulher. É um fato. Agora, para as mães que tiveram as suas filhas violadas e mortas por essa criatura bestial, talvez uma ou outra mãe consiga, talvez assim, não, eu perdoo essa pessoa aí. Mas vamos ser francos, sinceros. Por mais que ela perdoe, ela nunca vai conseguir superar a tristeza e a mágoa do coração de ter passado por essa experiência, como mãe natural. Mas para as mães que sofreram essas condições e tiveram que conviver 20 anos com a tristeza no coração, de terem perdido suas filhas nessa condição, e agora saber que essa criatura vai ser beneficiada com a liberdade para poder andar entre as outras filhas das outras mães, inclusive das nossas filhas, não é uma experiência de justiça. Então, dentro do sistema de cultura védica, o Manu Samhita, que é Orientações para Seres Humanos, vai dizer: se mexer com criança, mata. Se mexer com as mulheres, mata. Se mexer com as mães, mata. Assim como o médico, quando você vai ao médico, consultório médico, e tem um órgão tomado pelo câncer, ele vai dizer: vamos cortar esse órgão fora. Vamos cortar esse pedaço do corpo fora. O médico vai dizer, vai chegar, a pessoa vai estar com uma infecção generalizada na perna, que vai subir e vai matar a pessoa. O médico vai dizer: amputa. E por que o médico faz isso? Por uma questão simples, de compaixão pela vida do ser. Não, vamos tentar recuperar um órgão gangrenado. Mata o corpo todo. Então, extirpar um câncer do corpo é compaixão pelo corpo. Eliminar uma criatura, uma besta como essa, que mata crianças, que mata mulheres de maneira cruel, é simplesmente uma questão de racionalidade e de bom senso, assim como o médico amputaria a perna de uma pessoa para salvar a vida dela. Sem, assim, titubear, sem vacilar. Ele não faria com satisfação, com prazer. Ele faria com certo contrimento, com uma certa contrição do seu dever. Mas o faria com precisão científica. E ao eliminar essas criaturas bestiais dentro da sociedade, a sensação que se emite no corpo é de justiça.
Então, não apenas aquelas mães que sofreram pelos seus filhos, mas pelas outras pessoas que ficam, o sentimento é de justiça. Agora vamos imaginar o seguinte: a pessoa fez, aprontou, você olha naquelas latinhas de refrigerante, sabe, leite, tem lá as fotozinhas das pessoas, crianças desaparecidas. Nos metrôs aqui do Brasil tem, às vezes, lá fora tem um painel, na Coreia do Sul, em Seul, por exemplo, tem um painel onde todas as pessoas desaparecidas do país ficam ali. E você coloca um QR Code, aparecem todas as pessoas, são centenas de pessoas. E normalmente crianças. Até 17 anos. Se tivesse isso no Brasil, é que a gente não tem contato, mas um banco de dados onde mostrasse todas as pessoas desaparecidas do Brasil. Você coloca o QR Code, aparece, pode ter certeza. De cada 10 pessoas, 7 seriam crianças ou mulheres. Quem poupa o lobo, sacrifica as ovelhas. O sentimento de insegurança, de medo, é algo que não adianta fingir que não existe. Ele existe. E eu não estou dizendo com isso que eu quero implantar, ou que eu sou a favor de implantar, né, a pena de morte nas condições em que o Brasil se encontra. Eu estou criticando o sistema, que ele é falho, produz medo nas pessoas. Uma reforma institucional completa talvez fosse necessária, mas eu não vou fazer essa proposta, eu estou apenas aqui tentando demonstrar que o sistema védico tem coerência e não tem a ver com moralidade, tem a ver com praticidade. Agora, imagina que essas crianças que desaparecem, somem e a pessoa passa ilesa. Ninguém nunca viu, a pessoa continua trabalhando no órgão público, às vezes é uma pessoa até, vamos dizer assim, reconhecida socialmente. Nos Estados Unidos aparecem muito essas loucuras de que a pessoa é prefeito da cidade ou pastor da comunidade, é altamente recomendada, e não sei o que e tal, e aí vai lá no quintal da casa da pessoa, tem 20, 30 corpos lá enterrados. A pessoa é pai de família, dono da mercearia da comunidade, pessoa de bem, querida, participa das festas e tal. É muito comum isso lá. E a pessoa passa ilesa, vive uma vida toda. Outro dia foram pegar um homem com 86 anos de idade e ele praticou crimes dos 27 aos 59, com mais de 30 pessoas que ele matou. E a pessoa tinha 86 anos de idade, foi para a prisão, ficou um mês, faleceu de parada cardíaca. Agora, essa pessoa, ela foge, ela escapa da primeira malha, mas não escapa dessa. Para quem acompanhou a série, né? Eu não vou entrar em detalhes, mostrar a forma, porque vocês já sabem. Quem está assistindo essa aula hoje, que está descontextualizado, sugiro que assista as outras. Ah, mas Devananda, tu não sabes como é a minha vida. Pois é, eu realmente não sei. Eu sinto muito, eu não sei como é a sua vida, eu sei que você não tem tempo, então desculpa, eu não posso fazer muita coisa. Dá sequência na sua vida, porque eu sei que você é uma pessoa muito ocupada. Mas caso você se interesse, a série está disponível, foram 3 aulas que foram dadas sobre esse assunto, e nós fizemos a descrição completa disso daí. Então, o inferno, as regiões infernais, é por uma questão de justiça.
Algumas pessoas precisam passar por isso. E quando se eu sou uma mãe, por exemplo, se eu sou uma mãe, e eu sou uma mãe, então eu fico com o meu coração calmo, pelo menos, não satisfeito, porque eu preferi que não fosse necessário. Preferia que as nossas crianças andassem por aí livremente felizes, sem problemas. Mas como mãe que eu sou, eu fico tranquila de saber se uma besta dessa machucar uma das crianças, e aí, como mãe, eu não tenho apenas os meus filhos biológicos, todas as crianças são objetos do meu amor, porque quem ama um, ama dois. Quem consegue amar um, consegue amar mais que um, porque o amor é expansivo. Então, aquele que ama uma criança pode amar todas. Então, enquanto mãe, se eu sei que uma criatura besta dessa machuca uma criança e passa ileso entre nós, e sei que o destino dela é esse, no final, eu fico mais satisfeita. Não feliz, mas mais satisfeita. Que existe justiça. Que essa pessoa vai pagar pelo que ela fez. Eu não fico satisfeita, feliz, mas eu fico calma, entendendo que é justo. E é a, esse, esses seres que são os chamados rakshasas, são os comedores de almas, são amigos das mães. Porque fazem pelas mães o que elas gostariam de fazer com as mãos caso pegasse uma criatura dessa. Tá? Então, essas regiões, elas são corretivas, elas são reais. E agora nós temos fotos, imagens. Essas imagens elas não são de resolução perfeita, porque elas são como raio-x, ultrassonografia. Então não dá para ver com resolução de perfeição, mas dá para ver claramente o funcionamento. Ok? É, esse é o destino dessas bestas que machucam as crianças. E é um destino bem aplicado. E como mãe, me sinto satisfeita de que haja esse destino para essas criaturas. Não estou feliz. Preferia que não houvesse. Mas como sei que há, me sinto justificada ou me sinto redimida diante de uma justiça divina que corrige os seus próprios filhos, mesmo que tenha que ser nessas condições. Ok? Agora, na, no sistema védico, o que acontece? Quando a pessoa, o infrator, recebe a punição da pena de morte, como no coração das mães, a fúria, o desgosto, o desespero, o ódio e a raiva é atenuado
com a pena da morte da pessoa em si, a pena dela no inferno diminui. Então é benéfico para a pessoa. É uma atenuante. Ela vai passar pelas terapias, mas devido a que ela foi justificada diante dessas mães e a força da fúria delas diminuiu pelo senso de justiça, então o tratamento dessas almas é levemente modificado. Então é benéfico para essas pessoas. Também não resolve o problema delas, mas beneficia. Como o Senhor Supremo, ele o sistema todo da criação vai tender para optimizar os processos de optimização da redenção dessas almas, então essa é uma das funções em que a pena de morte aplicada dentro do sistema védico, e a pena de morte aplicada dentro do sistema védico era aplicada por reis védicos. O nosso imperador Dom Pedro II conhecia a moral dos reis védicos e foi aprender sânscrito para entender a moral deles, porque eles eram altamente cultos e espirituais e justos. O nosso imperador Dom Pedro II conheceu a moral dos reis védicos e queria ser como um deles. Reflorestou a floresta da Tijuca, libertava os escravos. Ele era contra a escravidão. Os escravos que eram oferecidos para a família real, ele libertava todos, com base nos ensinamentos védicos. Então, os reis védicos tinham autoridade moral e espiritual sobre os cidadãos. Então, a pena aplicada seguia orientações superiores, da autoridade superior. Ok? Então, esses ambientes infernais, eles são reais. Eles existem de fato. Eles não são uma intuição da cabeça, uma ideia da consciência. Não é nada disso. Essa amenização desses lugares, desses ambientes, é devido à hiper, vamos dizer assim, a democratização do supervalor que se dá ao ser humano. Que ele tem o domínio de tudo, em tese, e se apresenta como um ser mais moral do que Deus, dizendo que não, que criaturas bestiais assim não devem morrer, devem viver um tempo sob tortura psicológica nas prisões e depois devem ser liberados para eventualmente fazerem de novo. E é muito recorrente esses casos. Ok? Então, defender a ideia, a tese védica da pena de morte faz sentido do ponto de vista em que as mães são a prioridade da justiça, do governo. Ok? Esse é um ponto. Tá? Agora, para finalizar a minha fala, e hoje a gente vai finalizar essa série, porque essa série ela é muito importante para explicar o funcionamento desses ambientes, porque as pessoas têm dúvidas em relação a isso. Agora temos algumas imagens para mostrar com mais facilidade o funcionamento desses mecanismos. Tá? As almas, todos estão, eu já falei, vou falar de novo, né? Falei na outra aula, mas eu acho que é pertinente repetir aqui. Todas as almas, todas as consciências são de responsabilidade do governo. Ok?
E o que nós entendemos disso? Tanto o infrator quanto a vítima são ambos cidadãos do governo. E não é um governo local, não. É um governo supremo. Tá? Deus. Ok? Então, o infrator, ele vai ser corrigido. Agora, a ideia de que a pessoa que sofre a reação sofre proporcionalmente a um karma que ela criou no passado é uma tese que não tem lastro suficiente para uma fundamentação absoluta. Essa ideia do olho por olho, dente por dente, não é assim que funciona. Tá? Eu assisti um documentário uma vez de um líder espírita que fez uma psicografia dizendo que umas pessoas que tinham sido queimadas num circo, num acidente que aconteceu, acho que foi no Rio de Janeiro, 60 pessoas foram queimadas dentro de um circo, morreram queimadas. Assim como teve lá a boate de Santa Maria, né? Pessoas que morrem queimadas. E aí esse líder espírita escreveu um livro dizendo que aquelas pessoas tinham sido soldados romanos que tinham estuprado e matado mulheres, homens, pessoas das vilas, sediado cidades no passado e que agora renasceram juntas para passarem por esse karma. Agora, você imagina que dentro desse círculo, o circo é de família, é de criança. Normalmente, os adultos que vão para levar as crianças no circo. É muito comum. O público é muito mais de crianças e jovens. Agora, você imagina para uma mãe ouvir de uma autoridade espírita, em tese, que o filhinho dela ou a filhinha dela, que morreu num incêndio, dentro de um circo, num domingo festivo de família, foi um soldado romano cruel na vida passada e que nasceu nessa vida e que sofreu esse karma. Imagina para essa mãe receber esse tipo de informação. Já não basta a dor de ter perdido um filho no incêndio. Aí entra a dor moral de uma tese como essa. Isso é aliviar o coração dessa mãe? Alivia o coração dessas mães? Está entendendo até onde pode chegar as teses? Não é assim que funciona. A humanidade é um campo. Imagina a humanidade como uma clínica. Tá? E essa clínica, os pacientes transitam livremente nos pátios. Eventualmente, você está dentro da clínica, pode ter um surto psicótico em um paciente e machucar outro. Agora, se a pessoa está fora da clínica, essa possibilidade é menor, ou nenhuma. Mas se ela está convivendo dentro da clínica, então essa probabilidade existe. Não que um paciente tenha provocado outro para gerar essa reação, é porque pacientes psicóticos, pacientes clínicos surtam por questões, problemas pessoais. Então não é que o karma é sempre equivalente absolutamente. O karma de estar envolvido no grupo humano já é o suficiente para produzir acidentes. Então, muitas dessas pessoas, dessas crianças, que passam por essas situações, não são infratores da vida passada, que estão pagando reação kármica equivalente nessa vida. Uma vez, eu acho que uma cantora, Whitney Houston, se eu não me engano, ela virou budista e tal, me parece que foi essa daí. Ela faleceu já. Teve um terremoto na China que matou centenas de milhares de pessoas. E ela fez uma declaração. Os chineses estão pagando reação kármica por terem destruído os templos do Tibete, budistas. Ela teve que voltar a público e pedir desculpas para o governo chinês, que exigiu retratação pública dessa fala dela. Ela veio a público, os fãs, a mídia toda foi, e ela fez uma notinha pedindo perdão, desculpas por essa colocação infeliz.
Porque não é assim que funciona. Se fosse assim, se fosse olho por olho, dente por dente, imagina o que Jesus teria feito de errado na vida passada, ou será em algum momento aí, para sofrer as condições que ele sofreu. Não é? Ou os muitos santos da Igreja Católica, ou mártires, ou santos Vaishnavas também, ou de outras comunidades, que passam por situações. Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo e a cabeça foi cortada. Alguém, a Paulo, cortou a cabeça. Então, quer dizer, se é assim do karma, então que crueldades poderiam ter sido feitas a essas pessoas? Não é assim que funciona. A convivência com humanos dentro da comunidade produz também interação acidentais, não necessariamente obrigatórias. Algumas sim, mas muitas não. Então, muitas dessas pessoas, crianças que são violadas por essas criaturas hediondas, acidentes, não tem necessariamente a ver com o karma equivalente absolutamente. Basta a convivência de campo. Eu poderia dar algumas explicações aqui do ponto de vista de física de partículas, de como é que funciona a interação dos campos elétricos que produzem reações acidentais por conta da convivência do campo. Então, uma mãe que tem um filho sequestrado e passa por uma situação dessa de sofrimento, não precisa sofrer pensando que essa criança fez alguma coisa errada no passado que justificasse essa violência dela. Ela pode pensar assim no seu filho como um ser, uma pessoa inocente, que foi atacada por um outro habitante bestial da clínica. Agora, o governo, ele tem responsabilidade pelas duas pessoas, tanto pela criança como com o infrator. Como eu falei na outra aula, o infrator vai para os campos de correção, são chamados infernos. Ok? A vítima passa por reciclagem, é acolhida, passa por reciclagem, a memória é deletada, limpa, e o ser volta com indenização, renasce em condições indenizatórias. São muitas crianças nascem com poderes angelicais, com sabedoria sobre-humana, com genialidade, com encantamentos, com dons maravilhosos. Pessoas que nascem com dons maravilhosos. É muito comum que essas almas que nasçam assim são pessoas que estão sendo indenizadas pelo governo por alguma infração de algum outro habitante. Porque Deus é pai para todas as criaturas, inclusive para essas que vão para o inferno. E pai enquanto mãe. Então, assim como ele tem capacidade de punir os infratores, também tem capacidade de indenizar os ofendidos. Tá? E para aqueles que querem aprender a sair desse campo perigoso e eliminar o problema da morte ou o problema da situação de nascer na condição de morte, para isso é que servem os conhecimentos védicos. É para que você saiba como fazer, o que fazer para evitar renascer aqui. É uma clínica onde, eventualmente, pacientes perigosos surtam e machucam as outras. Não é um ambiente adequado. Principalmente para mães que querem ser felizes com suas crianças. Há outros lugares mais seguros. Esse, o dos humanos, não é.
E para isso é que os conhecimentos védicos estão à disposição. Para ensinar as mães a como sair dessa condição de existência e proteger seus filhos, tá? Eu até me lembrei agora de uma música que eu acho que eu vou até colocar para a gente ouvir aí, né? Do Seu Jorge. Inclusive, é um simpatizante Hare Krishna, ele gosta de nós. Ele eventualmente vai nos templos. Tem uma entrevista dele. É isso aí, um vendedor de flores, a ensinar seus filhos a escolher seus amores. E eu não vou parar de te olhar, não é? Então, nós, mães, tanto temos que proteger os nossos filhos dos pacientes perigosos desse mundo, mas também protegê-los da ignorância que os obrigam a renascer nesse mundo. E se você, enquanto mãe, deseja o melhor para suas crianças, para os seus filhos, certamente você vai arranjar algum tempinho para aprender esses conhecimentos, para protegê-los de terem que renascer novamente nessa condição, porque é perigoso. Ok? Então, tem justiça. Sim. Ok? Tula, se você conseguiu o áudio? Tudo Enviei bem. para você no grupo Buscadores. Mandou para mim o trecho, tá? No grupo dos buscadores. Alguém Certo. quer fazer algum comentário? Vocês podem escrever para a Tula citar. Eu sei que as minhas falas aqui, eventualmente, pode gerar alguma polêmica de idealismos. Eu não tenho problema nenhum em relação a isso. O ponto de vista, ele é uma opinião pragmática. Eu não estou fazendo nada que seja irracional. Vocês conseguiram, não sei se vocês podem ver, vocês estão vendo duas formas aqui, né? Vocês estão vendo duas, certo? Olá, Sim. Sim, estamos vendo duas. obrigado. Interajam comigo, por favor, tá? Ó, uma, duas. Vocês estão vendo uma terceira aqui? Nariz, olho, a boca. Sim, sim. Tá vendo uma terceira aqui? Tá dando Essa para tem ver. chifres. Essa daqui tem chifres. Tá? Nossa, Esse daqui é um predador. Essas duas são presas. Tá? Bom, eu vou ler para vocês aqui, tá? Vou colocar a imagem aproximada. O rei ficou furioso ao ouvir isso. Seus olhos ficaram vermelhos de raiva. De repente, ele berrou: Ó tolo valete. Valete? Isso aqui é tradução do IA, né? Ó tolo valete, por que estavas valente? Ó tolo, vamos pular essa parte aqui, tá? Ó tolo, por que estavas pensando luxuriosamente numa mulher em vez de pensar reverentemente em teu rei enquanto realizavas teus deveres reais? Eu te amaldiçoo imediatamente a virares um canibal. Um exagero, né? Claro que isso é uma hipérbole. Não é assim, o rei, né, estava um pouco alteradíssimo aqui para lançar uma maldição para a pessoa se transformar num canibal apenas porque o funcionário viu uma mulher bonita e perdeu um pouco a concentração. Um pouco de exagero da parte dele, né? Essas histórias, elas são
elas têm principalmente uma função de, chama-se hipérbole, é um recurso que é utilizado pelos sábios, pelos professores, que tornam um problema muito grande para que a pessoa consiga enxergar. É só uma técnica didática, tá? Ó rei, Lalita imediatamente virou um temível canibal, que significa comedores de pessoas de alma. Um grande demônio comedor de gente, cuja aparência aterrorizava todo mundo. Seus braços tinham 8 milhas de comprimento. Sua boca era grande como uma enorme caverna. Olha aí. Ok? Vou pegar outro aqui. Tá? Esse daqui, ele tem uma tromba de elefante, tá? A boca aqui por dentro é uma enorme caverna, aqui está o olho, né? Aqui você tem os chifres. E eles são gigantescos. Ok, isso aqui não está exatamente perfeito como a descrição aqui, mas é algo parecido com isso, tá? Seus olhos eram imponentes como o sol e a lua, ok? Normalmente os olhos são furiosos, né? Vamos pegar aqui. Aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui em cima nós temos outro. Normalmente os olhos são, né, enfurecidos. Ok? Suas narinas assemelhavam-se a enormes fossos na terra, né? Buracos, né? Paciência, tá, gente? Ó, tá? Vocês podem reparar que aqui no nariz ele tem uma tromba de elefante, né? Aqui são os buracos, tá bem? Aqui são os olhos, né? Que seria aqui uma espécie de sobrancelha. Seu pescoço era uma envergadura, uma verdadeira montanha. Seus quadris tinham 4 milhas de largura e seu corpo gigantesco media 64 milhas de altura. Assim, né, o pobre Lalita virou um rakshasa, um predador. Essas criaturas, elas não são criaturas vistas entre humanos. Então, se pode dizer, isso, né, é uma descrição que não é uma descrição né, humana. É verdade, porque essas criaturas, esses seres, eles são, olha lá, tá vendo aqui, ó, essa forma aqui, né, a boca como montanhas, né, os olhos amedrontadores. Então, essas aqui a orelha, né, aqui sim, as extensões. Então, essas descrições dessas criaturas, esses seres, eles são, quando eles viram rakshasas ou canibais, nesse sentido, eles não habitam entre os humanos. Vocês já viram um bicho, uma pessoa assim andando por aí entre humanos? Já foi capturado uma criatura assim alguma vez, historicamente? Tem registros fósseis de criaturas assim? Alguém já viu um registro fóssil de uma criatura descrita aqui? Eu Não tem. Não, Fala, Rosa. não.
Então, é porque eles se manifestam, não é na dimensão entre humanos. Eles são enviados para essas áreas, onde eles servem como atendentes, servos do Senhor da criação, para essas funções, depois eles são liberados. Agora, eu particularmente acho que o rei exagerou pesado na punição dele. Esse rei aí, sei não, viu? O que aconteceu com esse rei aí? Não, acho que não, Lalita não merecia esse fim, sabe? Só porque um homem bonito, viril, Gandharva, que eles são lindos, eles são paquerados pelas mulheres celestiais e tal, eles são tidos como os mais belos, os mais lindos. Então eles são. E aí, de repente, passa uma mulher bonita, o cara se desconcentra um pouquinho e vai para o inferno. Nossa, aí não, né? Calma aí, doutor rei. Calma aí, seu rei. Ô, seu moço do disco voador, me leve com você. Para onde você for, me tira daqui, porque esse rei tá doidão. Imagina você conviver com um rei assim. É perigoso, né? É uma hipérbole, entendeu? A história tem a função de mostrar, não é? Esses infernos, de realçar esses infernos, de mostrar essas regiões infernais para demonstrar que elas são regiões existentes e para que as pessoas evitem infrações. E aí você coloca, por exemplo, né? Vamos supor, se você tem um, né? Vamos supor, pessoas usam esse truque. A criança quer ganhar uma bicicleta do pai de aniversário. Aí chega, o pai, você pode me dar uma moto? Porque aí com a moto eu posso estar, não, filho, uma moto não, mas poxa, pai, meu aniversário, não, posso dar uma bicicleta, mas uma moto não, tudo bem, uma bicicleta, tudo bem, aí sim. Ou então, quando você quer vender um carro que vale 30, você chega lá, vale 35. Não, 35 eu não dou 30. Não, 31. Não, tudo bem, 31. Então era 30, ganhou um, é negócio. Então você fala assim, olha, dê uma paqueradinha, vai para o inferno. Imagina se uma paqueradinha dá isso, as outras coisas que você não vai querer nem chegar perto. Então, é uma didática que funciona, porque a ideia é realçar esses lugares perigosos, que devem ser evitados. E os ECADASes, a orientação, a mensagem mais produtiva para nós é que o ECADAShe, ele tem o poder, a autoridade e o lastro do governo de entrar nessas regiões infernais e retirar as almas que estão aí aprisionadas. Ok? Por isso o Ekadashi é tão poderoso. Mas essas regiões, elas não são regiões psíquicas, meramente. Elas são sinestésicas. Ok? Muito embora sejam virtuais, elas produzem experiências reais. Ok? Muito bem. Então, eu acho que com essa aula de hoje, nós encerramos, né, essa série. Se alguém, não tiver mais alguma observação que queira fazer a esse respeito, então a gente pode, né, sabe, responder também, tá? Então, assim, não vai ter, né, perguntas sem respostas, tá? Porém, eu acho que com isso a gente, né, consegue aí finalizar, né, a nossa série nesse contexto aí, tá bom? Eu só fiz aqui um print aqui só para realçar uma.
Ó, vocês podem observar aí, olha, a pessoa está presa com os braços, né? Ok? Vai acompanhando, Tula, se vai dando sinais de, de misericórdia para mim. Ok, ok. A pessoa está aqui presa, vocês estão vendo aqui a pessoa presa, os braços aqui, a cabeça, Tô vendo. ok? Ó, Sim, Sim, tá? ok. Ó, tá presa, né? As duas mãos estão presas, o corpo dela está preso aqui no estômago do predador. E aqui, logo acima, o devorador. Ó, ela está indo para a boca dele. Olha o tamanho da boca. Olha os olhos. Menino, assustador para burro. é. Inacreditável. Vê, vou... Mais um. Ó, vou pegar aqui, deixa eu fazer aqui a edição aqui. Vocês conseguem ver agora? Sim. Ó, essas Sim, duas. Oi? tá vendo. Tá dando para ver. Ó, essas duas são presas. Esse daqui é um predador. Ó, olha os chifres. Nariz, olho, boca. Mas esses são muitos. Como, por exemplo, no nosso intestino existem muitas bactérias, né? E nesses lugares que são os estômagos desses, dessas, desses, dessas cápsulas, dessas criaturas, tem um ecossistema inteiro ali dentro, de comedores, de seres que se alimentam delas. Então, o primeiro produto é oferecido ao Rakshasa, que é por regurgitação. O remanente é comido por essas outras criaturas subalternas que ficam vivendo nesses ecossistemas e comendo os remanentes entendeu? Tá aí, tá bem? Então, eu acho que isso é o suficiente, né? As fotos estão aí, tá bom? Disponíveis e os vídeos estão aí. Se vocês quiserem
enfim, compartilhar essas, não sei, né, até que ponto vocês assim, se sentem à vontade para, mas eu acho que as mães precisam saber que elas não estão sozinhas e que existe justiça sim, tá bom? Para o sofrimento delas e que as crianças são devolvidas na humanidade de maneira totalmente, absolutamente, elas são reconstituídas, elas são absolutamente reintegradas, reconstituídas, tratadas adequadamente, e elas são devolvidas na humanidade como forma de pequenos anjinhos, literalmente, assim, criaturas, pessoas absolutamente angelicais que transformam o mundo ou que fazem o mundo ser melhor. Aí eu não estou dizendo que é exatamente a pessoa em si, tá? Não vou colocar dessa forma, mas eu vou mostrar aqui, vou deixar aqui um pequeno exemplo, tá bom? De uma pessoa assim, tá? E aí a gente termina dessa forma, tá bem? Bom, eu vou finalizar a gravação aqui, porque a gente vai ouvir uma música, então pode ter interferência, tá? Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militanya Tasmai Shri Gurave Namaha Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.